paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o pequeno versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 5. Olha, meus amados, capítulo 5, e o versículo vai ser o 24. Vamos ler aqui. Está escrito, o título Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Amém? Vamos ler do 24 até o 29, em nome de Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou para a morte, da morte para a vida. E no 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem, porque é o Filho do Homem. O 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém, meus irmãos? Vamos novamente reler aqui, irmãos, está escrito aqui, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Jesus está dizendo que quem crê nele, né? Quem crê naquele que enviou ele, que foi Deus que enviou, o Pai enviou ele, né? Meus amados irmãos, nós sabemos que tem muitas igrejas por aí que prega somente Deus e não prega o Filho, né? E não tem a reverência ao Filho. Mas aqui, Jesus está falando também, ó, que quem crê nele, né? Quem crê nele, que ele fala, quem ouve a palavra, e crê naquele que enviou ele, né? Tem a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, né? E crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra do Senhor Jesus, né? E crê no Pai que enviou ele, né? Então, Jesus foi enviado pelo Pai, né? E Deus quer que nós reconhecemos também o Filho dele. Aí ele também diz, né? Quem enviou tem a vida eterna, né? Quem crê nele, né? Nas palavras dele e naquele que enviou ele, Jesus está falando. Então, nós temos que estar buscando a palavra do Senhor, crendo, sim, desta forma, meus irmãos, que Jesus, ele é igualmente o Pai, porque ele tem toda a autoridade, sim, por conta dele ter recebido toda a honra também, por ele ter vindo aqui na terra. Deus enviou ele teve toda a obediência ao Pai, né? E se colocou no nosso lugar, né, irmão? Ali naquela cruz, foi crucificado de maneira cruel, de maneira, aleluia, Jesus, terrível, né, irmãos? E por cada um de nós. E as pessoas
eles têm pessoas que é tão incrédulas, meus amados irmãos. Tem uns que ainda creem em Deus, né? Ainda não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, mas ainda crê em Deus, né? E outros, eles não dão legalidade nenhuma para a palavra do Senhor. Então, irmãos, aqueles que desprezar o Pai e o Filho, glória a Deus, aleluias, vai ser condenado porque não reconheceu Jesus no seu coração. Aleluia, não deu credibilidade nenhuma para a palavra do Senhor. E ele fala, né, que nós serão aqueles que têm a vida eterna e não entrará em condenação. Aqueles que crê, né? Que crê nas palavras dele, naquele que enviou ele, né? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Oh, meus amados irmãos, que maravilha é poder, aleluia, Jesus. Quando nós vamos aqui visitar lares, que alguma alma que está ali, nem que seja no leito de dor, meus irmãos, de enfermidade, que se rende a Cristo ali, é uma alegria tão grande no nosso coração, porque nós já temos convicção do caminho que nós estamos. Este caminho, só existe este caminho, meus amados irmãos, para nós viver, né? E tem pessoas a qual vive conforme a vontade do seu próprio coração, fazendo aquilo que eles acham que é o certo. Aleluia, Jesus. Anda no caminho errante, né, irmãos? E lindo é quando, mesmo que andou muitos anos, muito tempo numa vida errada, eles ainda em vida têm a oportunidade e se rende a este Pai, reconhecendo Ele como o Pai que enviou seu Filho e o Filho a qual sofreu na cruz para nós dar vida, né? Da vida e vida com abundância, né? Aqui no 25 diz assim, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tá vendo? Então é isso, meus amados irmãos. Os mortos, meus irmãos, são pessoas que antes de estar na presença de Deus, era uma pessoa que andava segundo o propósito do seu coração, fazendo o que achava melhor, o que pensava que era o certo. Pessoas que andavam numa situação triste, né? E Jesus, ele veio para cada um de nós, né, meus irmãos? E ele todos os dias, o Espírito Santo, ele vem para bater na porta do meu coração, do teu. Nós já nos entregamos a Cristo, meus irmãos, e nós temos uma batalha espiritual todos os dias. Tem dias que Deus nos dá ali, meus amados irmãos, um refrigério das nossas lutas, mas nós somos pessoas que todos os dias nós temos de estar lutando pela nossa salvação, porque mesmo depois de você já ter muitos anos de caminhada na presença de Deus, nós somos um povo que nós somos perseguidos pelo tentador e essas pessoas a qual eu queria dizer aqui, irmãos, que ouve a voz de Deus, né? Ouve a voz do Filho de Deus. Nós também, depois de muitos anos de crente, de servos do Senhor, nós temos que estar ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus, porque aqui fala pros
que ainda não se entregaram a Cristo, e aquele que ouviu a voz de Jesus, né? E os que o ouvirem, né? Jesus, ó, em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Então, os mortos são pessoas, meus irmãos. Nós, depois de entregarmos a Cristo, nós já somos diferentes dessas pessoas, porque essas pessoas ainda não são crentes, não são povo que já foi lavado e remido. Nós já fomos, né? E esse povo é o povo que tá, as almas que estão sedentas lá fora, precisando que Jesus vem para limpar de todo o pecado. E aqueles que ouvirem a voz de Jesus, né, viverão. Aleluia. Jesus vai sair falando em cada coração, batendo em cada coração, para que abra, né, meus amados irmãos. Lá fora tá cheio de pessoas mortas né, espiritualmente mortas para ouvir a palavra do Senhor, mas tem pessoas que ainda ouvem a palavra do Senhor e obedecem a palavra do Senhor. E esses são os que vão viver, né? Então, ouvirem e os que ouvirem, né? Viverão. Os que ouvirem viverão. Então, passarão da morte para a vida, né? Porque está escrito aqui, ó, da morte, mas passou da morte para a vida. No finalzinho ali do versículo 24. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo? Deus deu toda a autoridade para o seu Filho, para ter, da mesma forma, Jesus tem o poder, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Assim como o Pai, né, Jesus também tem, mas tem pessoas que não creem assim, né? Mas está escrito aqui na palavra do Senhor. A Bíblia está escrito assim, irmãos. E eu creio para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu creio, aleluia. Está escrito também, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Tá vendo? Aqui é bem pequeno, 27, né? Mas fala tudo, né? Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Oh, irmão, esses versículos são palavra linda, tremenda. Nossa, bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, esses versículos, ele diz tudo. Aqui, esses pequenos versículos que eu tô lendo aqui, irmão, se cada alma escutar e guardar no seu coração, muitas almas renderia ao Senhor. Glória a Deus. E tá escrito aqui, né? Então, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, Jesus, a partir do momento que ele se entregou na cruz, por mim e por você, meus irmãos, Jesus sofreu toda a calúnia, toda a humilhação e ficou em silêncio. Amém, meus irmãos? Tudo isso ele sofreu por nós, por amor a nós, né, irmãos? Para salvar nós da condenação. E então, ó, então ele passa a ter o poder, né, de exercer o juízo. Então, se nós não crer em Jesus, não se render a Cristo perante os homens,
irmãos, não crer e não querer, nós estamos fazendo o quê? Desprezando Ele. Ele não desprezou nós. Ele nos amou. Então, Ele quer a mesma forma nós reconhecemos Ele como nosso irmão. Então, Ele vai exercer o juízo naquele dia. Amém, meus irmãos? E todos nós vamos ficar perante o Senhor no juízo final. Está escrito no 28, vós e 28, não vos maravilheis disto, né? Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem saíram, tá vendo? Falando no juízo final, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, meus amados irmãos, Cristo te chama nesta noite. Jesus bate na porta do teu coração. Vem hoje, buscai a Deus enquanto se pode achar. Jesus fala contigo nesta noite. Você que está afastado, você que está aí, meus amados irmãos, glória a Deus, enfraquecido. Buscai a força no Senhor, porque Deus renova. Deus vai te dar ânimo, vai te dar graça. Aleluia, vai derramar o poder sobre a tua vida e te dar renovo em nome de Jesus. Irmão, receba esta palavra no teu coração. Aleluia, renove as tuas forças através dessa palavra, buscando o Senhor enquanto se pode achar que Ele virá e te renovará mais e mais vezes. Enquanto você estiver buscando, você vai ser renovado. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluia, Jesus. Você vai ficar caído, mas é só enquanto você não buscar. Se você levantar hoje e buscar a presença do Senhor, glória a Deus, Deus te levanta. Aleluia, Deus te levanta. Basta você dar o primeiro passo, que é buscar a face do Senhor Jesus na tua vida. Vai, irmão, enquanto se pode achar. Amém? Fique com estas palavras. Que Deus o abençoe. Venha tocar nos seus corações profundamente. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos.